Abracaso la mandele boste que te mundo sheba ba 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 ba. Libracaso kaya la mandele boste que te mundo shaba ba 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 ba. Likata problema se que te mundo sheba ba 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 ba. Likaya la mandele boste que te mundo shebracaso kole mandele bro. Libracaso kaya la mandele boste que te mundo sheba ba 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 ba. Libracaso kole mandele bro se que te mundo shaba ba 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 ba. Obrigado, Senhor. Oh, meus amados, nós vamos falar da palavra. Vamos deslizar na palavra do Senhor. No livro, primeiro livro de João 1:7. Ele diz que se nós, porém, continuarmos na luz, assim como nosso Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Significa que aqui nós vamos falar de dois elementos que são a comunhão uns com os outros, e vamos falar de sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica. E pegando, sem mais delongas, pegar este processo da comunhão uns com os outros, aqui nós encontramos 4 pontos, 4 elementos, que é unidade, amor, sinceridade e vida espiritual em conjunto. Aqui, na vida espiritual em conjunto, nós vamos viajar um bocadinho ao livro de Atos 2:42. Ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam o quê? Ao ensino dos apóstolos, a comunhão a partir do pão e nas orações. Eles me chamam mais atenção aqui no partir do pão e nas orações, porque eles entendem, claro, que se 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, ele se fará presente. E a palavra é clara, diz que 2 ou 3 pessoas são mais fortes. É igual a um casal. Quando os 2 vão dormir, um aquece o outro. E quando um está sozinho, quem vai aquecer aquele que está sozinho? Ninguém. E Salmos 133, ele diz: quão bom e agradável que os irmãos vivam em harmonia, assim como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão, e que desce sobre as suas barbas e as suas vestes. Porque Deus, ele diz que o ferro aguça outro ferro. Aquele que salva e aquele que está sendo salvo são 2 da mesma espécie. Amados, a comunhão é tão importante. A comunhão é importante. Um casal sem comunhão é um fracasso. Um casal sem comunhão é um fracasso. Mas olha, quando o casal tem comunhão, idealizam as coisas juntos, as coisas dão certas. Amados, o sangue
de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica. Pai da glória, o sangue de Jesus, Ele me purifica. O sangue de Jesus, Ele te purifica. O sangue de Jesus, Ele me purifica. E Ele diz que isto significa que o sangue de Jesus me purifica, significa que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus nos limpa espiritualmente. Jesus, Ele nos reconcilia com Deus. Aleluia. Jesus, Ele nos reconcilia com Deus. Aqui, nesta reconciliação que Ele está a falar, que eu e tu fomos reconciliados. Eu vou explicar aqui. Ele nos, Romanos 5, 8, 9, 10. Ele diz no 8, Ele diz que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se quando éramos pecadores. E Ele diz que o sangue de Jesus nos justifica. Eu e tu somos justificados por meio do sangue de Jesus. E Ele diz que o mesmo sangue nos salva. O mesmo sangue nos salva. E Ele diz que se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho. E quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos pela sua própria vida. Aleluia. Seremos salvos por quê? Por meio da sua própria vida. Porque Ele deu o seu Filho, o seu único Filho. Para quê? Para que eu fosse redimido, fosse perdoado, fosse lavado dos meus pecados. Apocalipse 1:5, ele diz que o sangue de Jesus nos libertou dos nossos pecados. E aqui eu entendo porque o sangue de Jesus nos libertou dos nossos pecados. Porque nós éramos totalmente sujos. Na verdade, eu e tu estávamos perdidos lá nas trevas. Mas ele, Paulo, quando escreve-nos a Colossenses 1, 13 e 14, ele diz que pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que nós temos a redenção, a saber, os nossos pecados, que Ele nos comprou por um alto preço. E qual é a razão de Deus ter nos comprado por um alto preço? É que Ele tem um objetivo de dominar este mundo por meio do seu Filho, por meio do seu corpo. Assim como Adão, ele foi feito para dominar e não para ser dominado. Amado, você foi feito para dominar e não para ser dominado. Aleluia. E aqui Hebreus também não fica atrás. Ele traz um entendimento bem profundo. Hebreus 9:22, ele diz que sem derramamento do sangue não há perdão, não há divórcio com o pecado.
sem derramamento do sangue, não há divórcio com o pecado. Houve necessidade de alguém morrer. E que esta pessoa morreu, em 3 dias ressuscitou. Para que eu fosse redimido, que eu fosse limpado, que eu fosse purificado, que eu possa cheirar. Ele tem um objetivo contigo, você. Ele tem um objetivo. Ele quer te purificar, ele quer te lavar. Ele diz que por meio do sangue de Jesus, eu e tu já fomos libertos. E aqui, ele nos fala de 3 elementos. Fala das 3 características. No primeiro livro de João 1:7, que a primeira característica, a vida da luz. Ele nos fala da vida da luz. Aqui, ao sustentar, por meio de uma palavra de Paulo, ele escreve-nos em Efésios 5:8. Ele diz que porque outrora nós éramos trevas. Porque outrora nós éramos trevas. E porque outrora vocês eram trevas. E agora são filhos da luz no Senhor. E vivam como filhos da luz. E a seguir nos fala da comunhão cristã. Em primeiro livro de João 1:3, ele diz que nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos. Para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Há pessoas que dizem que conhecem a Deus. Até eles falam de Deus, mas através das suas obras, eles negam a Jesus. Através das suas obras de participar em missas, Camaganzelo, Elobolos, eles negam através das suas ações. Mas aqui também é claro, Deus nos fala da libertação, da purificação contínua. E na purificação contínua, Ele nos fala de um ponto-chave que eu e tu devemos estar cientes. Em primeiro livro de João 1:8, ele diz que se eu e tu afirmamos que não temos pecado, fazemos do nosso Deus um mentiroso. E a verdade não está em mim, não está em ti. Porque você acha que é tão grande. Mas é uma coisa que João 3:30, ele diz que é importante que eu diminua para que ele cresça. É importante que eu diminua para que ele cresça. E ele diz que se eu confessar os meus pecados, ele é justo e fiel para me purificar de toda a minha injustiça. Aleluia. Senhor, eu quero reconhecer que eu menti, eu idolatrei, eu participei em missas. Eu participei, eu entrei nas palhotas, eu fiz tantas coisas. Mas hoje eu entendo por meio da tua palavra que o sangue de Jesus me limpa de todos os meus pecados. Pai, eu quero te dar graças hoje. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Amém.